Fala, meu amigo empresário, como é que tá? Se você caiu aqui é porque você quer saber um pouquinho mais sobre salário, né? Sobre como pagar, o que que é base de cálculo do quê, quantos por cento daquilo outro, tá? Tô aqui para te ajudar. Eu já adianto, eu não vou exaurir o tema, né? Tem muitas hipóteses, muitas funções diferentes, mas eu tenho certeza com que o que eu vou falar aqui, você já vai sair muito mais esclarecido, vai poder cobrar o teu contador, vai poder cobrar o seu advogado, né? Dessas coisas. E a gente vai falar um pouquinho também dessas verbas nas ações trabalhistas, que é para isso que você está aqui, porque provavelmente você também recebeu uma ação trabalhista e o tema da sua ação trabalhista é muita coisa envolvendo o salário, as remunerações e tudo mais, tá bom? Eu já peço desculpa pela minha voz, às vezes eu vou falar um pouquinho com a língua presa. Eu estava num evento no começo da semana, já tive um outro evento ontem, falei demais, mas não podemos deixar a peteca cair porque a gente tem que produzir aqui para vocês, beleza? Então, bora lá, vamos ver do que a gente está falando, vamos falar sobre salário. Na verdade, a gente não vai falar sobre salário, a gente vai falar sobre remuneração, tá? Por que remuneração? Porque a remuneração é o salário mais os penduricalhos, né? Salário mais penduricalho, né? A gente tá... Até rimou, beleza? Então, vamos entender um pouquinho mais o que são esses penduricalhos. Esses penduricalhos, eles são as gratificações, os prêmios, os adicionais, comissões diárias, horas extras, abono, tá? A gente vai falar um pouquinho mais. E o que é o salário? O salário é o salário mesmo, não é o salário, tá? Então vamos partir então um pouco para essas definições, como que isso é cobrada e o que incide no que aqui, tá bom? Para você sair um pouquinho mais sabedor desse universo do salário, como pagar, e até para você poder calcular quanto que um funcionário de fato custa para você, né? Porque se você achar que o teu funcionário custa só o salário que você prometeu para ele, você está um pouco enganado. Ah, eu prometi um salário mínimo, 1.412, se você está assistindo esse vídeo em 2024. Se você prometer um salário de 1.412, pode ter certeza que esse funcionário não vai custar só 1.412. Porque além de INSS e FGTS, que eu vou tratar pormenorizadamente em outros vídeos, tem um monte de coisa. Se esse trabalho for insalubre, se ele fizer hora extra, se você for comprar férias, se for dar prêmio, gratificação, enfim, ele vai custar muito mais que um salário mínimo para você. Tá bom? Então vamos lá. O que é o salário? Né? O salário aqui, salário, é um valor pago pelo serviço prestado ou pela permanência à disposição do empregador, de você. Ou seja, você vai contratar o seu funcionário para prestar algum serviço pelo valor X, né? Aí, não vou falar aqui das diferentes modalidades de trabalho, intermitente, por empreitada, por estar à disposição, tá? Ou pela permanência à disposição do empregador. Como assim? Vamos partir um exemplo. Eu vou pagar um salário mínimo para você, que é meu empregado, fazer tantas coisas por semana. Aí você não vai botar uma hora ali, quanto tempo, né? Precisa fazer 3 tarefas por semana, eu vou te pagar um salário mínimo por mês para isso. Ok, né? Se tiver lá no contrato de trabalho, se tiver lá na carteira de trabalho, tá ótimo. Mas como que é permanecer à disposição do empregador? Você é dono de uma loja, né? Não importa do que, você quer um vendedor ali. E o vendedor, você vai pagar um salário mínimo para esse vendedor, tá? Estou falando salário mínimo de exemplo, pode ser qualquer salário, tá? Você vai pagar um salário mínimo para esse vendedor, para ele ficar das 8 às 18 na sua loja com 2 horas de almoço. Independentemente se ele vender a loja toda ou se ele não vender nada, tá? Se ele vender metade das coisas, enfim. Você está pagando pela permanência dele ali. Ou seja, você precisa ter alguém na sua loja e você está pagando, está comprando a hora de serviço desse funcionário, tá? Então, se você tiver essa definição, que pode ter essas duas formas de pagar um salário, você já tá ótimo para você, tá? Não precisa saber muito mais do que isso não, tá? E o salário, ele é utilizado como base de cálculo, tá? Como base de cálculo para algumas coisas. E o que são essas coisas? São a insalubridade,
periculosidade, hora extra, adicional noturno e 13º salário, tá bom? Ou seja, todas essas coisas aqui tem o salário, que a gente vai chamar de salário base, tá? Para o pagamento. Beleza, então. Então vamos falar um pouquinho das gratificações, que aqui, ó, as gratificações, os prêmios e adicionais, que são os penduricalhos que se utilizam do salário para acontecer, tá bom? Então vamos para a primeira aqui, ó, né? O que são as gratificações, tá? Vamos subir isso aqui para ficar melhor. O que são as gratificações? Mas melhor, vamos falar da diferença de gratificações de prêmio, né? São, para fins jurídicos, são quase a mesma coisa. São um valor pago a mais, diferentemente do salário e diferentemente dos outros adicionais, tá? Mas vamos entender que então que gratificação, você pode ter como você vai dar um valor a mais para um funcionário seu por desempenhar uma função diferente, uma função a mais, né? É o cara que vai se tornar gerente da tua loja, você vai dar uma gratificação ali, 40% a mais do salário, ele não precisa receber hora extra nem nada, por exemplo, né? Em relação à função desempenhada, tá bom? E o prêmio tem mais a ver com metas a serem atingidas, né? Colocar meta de vendas, meta de atendimento, meta de produção, tá? Aí você vai pagar um prêmio para isso. E essas gratificações podem ser pagas de maneira habitual ou de maneira esporádica, tá? Esporádica. E como que essas gratificações ocorrem? Como elas acontecem no processo trabalhista, né? Se você quer mascarar o salário através de gratificação e você paga uma gratificação habitualmente, sempre no mesmo valor, pode ser que o teu funcionário, o teu ex-funcionário, na hora de ajuização trabalhista, vai pedir que essa gratificação seja integrada ao salário para fins de cálculo de INSS, 13º, essas coisas, tá bom? Por isso que é importante que, e é um conselho meu, empresário, que tanto as gratificações quanto os prêmios estejam corretamente combinadas com os seus funcionários, né? E delimitadas ali. Ou seja, se você quer dar um prêmio por meta de produção, né? Por meta de produção ali, meta de venda, então você tem que colocar e parametrizar isso corretamente. Para que quando chegar a ação trabalhista, né? Então essa ação trabalhista que você está recebendo, você conseguir demonstrar para o juiz, ó, em tal mês de maio, o meu funcionário recebeu R$300 de prêmio, porque ele conseguiu realizar 300 vendas, R$1 por venda, beleza. No mês de junho, ele recebeu 244, porque ele fez 244 vendas, tá? E por aí vai. Mas se você colocar, independente do número de vendas, lá, o prêmio por vendas, R$300, 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 e isso não casar com o que de fato aconteceu, o juiz pode entender que isso é salário, entendeu? Você só quis mascarar o salário. Beleza? Entender um pouquinho mais o que é gratificação e o que é prêmio. Gratificação por função, prêmio por metas, tá bom? Se você entender isso dessa forma, já tá bom demais. Vamos então passar um pouquinho para o que são os adicionais, tá bom? O que são os adicionais? Vamos descer aqui. O que são os adicionais? Os adicionais, eles podem ser o adicional noturno, pode ser o adicional por periculosidade e pode ser o adicional por insalubridade. Lembrando sempre que ou você paga o adicional de periculosidade ou você paga o adicional de insalubridade, tá? Não é possível que haja acumulação desses dois. Mas como que funciona, como que calcula e tudo mais? Vamos lá. Para o adicional noturno, como a gente já viu ali em cima, o adicional ele é pago com base no salário base, né? E o adicional noturno, via de regra, né?
Por que eu falo via de regra? Qualquer convenção coletiva, qualquer acordo coletivo pode aumentar esses valores, tá? Nunca diminuir, sempre aumentar. Então, via de regra, o adicional noturno é pago de acordo com 20% sobre o valor da hora de trabalho. Ou seja, das 10 até as 5 da manhã, se o teu funcionário trabalhar nesse período, ou nesse período inteiro, ou algumas horas nesse período, para cada hora que ele trabalhar nesse período, ele vai receber um valor de 20% a mais sobre a hora trabalhada nesse período. Vamos partir para uma hipótese aqui, né? O seu trabalhador, ele tem um valor de R$ 20 a hora. A hora normal, ou seja, pegou o salário dele, dividiu por 30, dividiu por 8, é R$ 20 a hora, tá? Só que, se ele trabalhar, o período dele for das 6 da tarde até a meia-noite, né, 6 horas de trabalho, o que passar das 22 horas, ele vai receber 20% a mais, ou seja, ele vai receber R$ 20 por cada hora trabalhada antes das 22 e vai receber 20% a mais, ou seja, R$ 24 por cada hora trabalhada noturno, por cada hora de trabalho noturno, tá bom? E é assim que calcula. Se o seu funcionário trabalha todo o período noturno, ele vai receber R$ 24. Ou seja, mas eu combinei com ele que é um salário mínimo e tal, mas ele está trabalhando à noite. Você vai pagar o salário mínimo mais 20% para cada hora que ele trabalhar nesse período noturno, das 22 até as 5 horas da manhã, tá bom? Basicamente é isso que você precisa saber. Como funciona? Vamos lá, como funciona a periculosidade? A periculosidade, ela é calculada num patamar fixo de 30% sobre o salário base, né? Botei maiúsculo aqui. Sobre o salário base, ou seja, você paga um salário mínimo para ele e ficou evidenciado que o trabalho é perigoso. Segurança, ou então se você trabalha nas alturas lá e tudo mais, é perigoso o trabalho. Então, sobre o salário base, você paga 30%. Como assim? Vamos lá para os exemplos. Supondo que você paga R$ 2.000 para o seu funcionário. Você combinou um salário base de R$ 2.000 e por acaso ficou evidenciado ali que o trabalho é perigoso. Você não vai pagar R$ 2.000. Você vai pagar R$ 2.600. Por quê? Esse 2.600 é o salário. Vamos aqui, ó. Salário base mais 30%. Beleza? E esse 30% integra a remuneração, tá bom? Ou seja, a hora que for calcular 13º não vai integrar isso aí, tá? E como que funciona a insalubridade? A insalubridade é diferente. A insalubridade ela pode ser em 10%, ela pode ser 20% ou 40%. E ela é calculada sobre o salário mínimo nacional, né? Salário mínimo nacional, tá? Que em 2024, se você estiver vendo esse vídeo em 2024, é R$ 1.412, tá? Vou botar aqui. R$ 1.412. Mas como funciona? Se a tua empresa tem agentes insalubres lá, é bom que vai ter os laudos que apontam o grau de insalubridade. É bom que você tenha para pagar. Mas ainda assim, isso pode ser objeto de ação trabalhista, tá? Ou seja, vai pagar ou R$ 142 a mais de insalubridade, né? 141,20, né? Ou 282,4 ou quanto é que é 4 vezes 142? Vamos lá, quem sabe faz ao vivo. 561,6, eu acho que é isso, tá bom? Ou você vai receber do 561, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui quanto que é. 141
Opa. Calculadora. 141,1. Não, 0,2 vezes 4. 564. Errei. Aqui, ó. 564,8. Tá bom? Vai ser esses valores que você vai pagar caso seja evidenciado, né? 10% aqui, 20% aqui e 40% aqui. E a insalubridade sempre é com base no salário mínimo. Ah, mas o salário base do cara é 20 mil. Salubridade vai ser 141, 282 ou 564, tá bom? E como que isso pode ser objeto de ação na Justiça do Trabalho? Vamos voltar aqui, ó, os adicionais aqui, ó, tá? Adicional de noturno e tudo mais. Você não paga corretamente o adicional noturno, ou então ficou lá no controle de jornada que o cara trabalha 4 horas e você paga só 3, enfim. Ou se você nem paga esses 20%, ou se você paga só 10%, qualquer coisa que envolve essa alíquota aqui pode ser objeto. Em relação à periculosidade, se você paga com base no salário mínimo, né, houve um equívoco, você não sabia, você achou que insalubridade, periculosidade era a mesma coisa, você pagou 30% sobre o salário mínimo e o cara ganha mais com o salário mínimo, né? Então, o cara vai lá e cobra 30% sobre o salário base, ou então ele acha que deveria receber 40%, né? Vamos lá. Ele optou pela insalubridade, pela periculosidade ao invés da insalubridade. Mas ele viu lá na empresa que tem um laudo que fala que o trabalho dele é 40% insalubre. E aí ele vai lá, acha que é 40%, mas o correto é 30%. Ele vai estar errado nesse caso, tá bom? Como que a insalubridade pode ser cobrada na Justiça do Trabalho? Você paga 10%, tem um laudo na sua empresa que é 10%, mas ele vai lá na justiça e pede 40%. Aí nesse processo trabalhista, o juiz vai mandar um perito, que não é o seu perito, para ir lá na sua empresa e ver se as atividades que ele desempenhava fazia jus a 10%, 20% ou 40%. Supondo que o perito vai lá e ele fala que não tem insalubridade nenhuma lá, né? E você pagava 10%, você não vai receber esse dinheiro de volta. Tá bom? Só para você já ficar claro, ficar ciente disso. Ou então você pagava 20%, o cara queria 40% e na perícia deu 10%. Não tem como receber esse dinheiro de volta. O que você paga mais, infelizmente ou felizmente, entra como liberalidade da empresa. Beleza? Vencemos os adicionais aqui. Vamos falar um pouquinho sobre comissões. Comissões é um percentual variável dado ao funcionário de acordo com sua produtividade. Isso aqui não tem a ver com comissão, como prêmio, com bônus. Isso aqui tem que estar previsto no contrato de trabalho, tá? Ou na CCT, depende da função. Tem vendedor, por exemplo, se é vendedor de shopping, vai ter lá o sindicato dos vendedores, do comércio, dos empregados, do comércio varejista ou dos shoppings e tudo mais. E aí tem lá que todo vendedor já é um comissionista, né? Aqui tem um tipo de função que chama comissionista. Tem gente que trabalha só com comissões, tem gente que trabalha com salário base mais comissões, né? Tem funções que é só comissão, mas se não atingiu o valor mínimo ali, você tem que pagar um valor mínimo e a partir disso é através das comissões, né? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Um vendedor, ele recebe 10% por venda. E aí tem um piso da categoria de R$ 1.600, R$ 1.500, tá? Só que aí, para ele conseguir atingir esse piso, com 10% de venda, ele precisa vender pelo menos R$ 15.000, né? Mas ele não vendeu R$ 15.000. Se ele não vendeu R$ 15.000, ele vai ter que receber esses 1.500. Se ele vendeu R$ 16.000, não vai ser 1.500 mais 10% disso aqui, tá? Vai ser 1.500, que é o mínimo, mais não, somado a diferença desses 15 para esses 16.000, ou seja, ele vai receber R$ 1.600. Por quê? É 10% disso aqui. Isso aqui é o piso dele, tá bom?
Esses são os comissionistas. Então, as comissões, elas precisam estar previstas no contrato de trabalho, tá? Ou na convenção coletiva. Não se confunde com... não se confunde com as comissões, os prêmios, tá? Porque a pessoa pode ter comissão e pode ter prêmio, ou seja, ele recebe 5% por cada venda de cada produto, ou seja, se ele vender um produto caro, um produto barato, vai do produto que ele vendeu. Mas ainda assim ele pode ter um prêmio fixo de R$ 5 por venda que ele recebeu. Entendeu a diferença? Aqui não tem muito segredo, né? É o que mais acontece, é o que mais todo mundo já sabe, não tem muito segredo. Então, vamos ver um pouquinho agora sobre as diárias, que também pode ser... voltando aqui nas comissões, né? Como que a comissão pode ser cobrada na Justiça do Trabalho, né? O empregado pode chegar lá e falar que recebeu menos comissão do que foi prometido, do que está em contrato. Ele tem lá o resumo de vendas no sistema, lá eu vendi 45 mil, era para eu ter recebido 4.500 de salário, mas eu recebi 2.000, ou seja, tudo isso vai ser trazido aos autos e, novamente, quanto mais parametrizado, quanto mais dados, quanto mais controle de tudo que você vende na sua empresa, quanto cada funcionário vende, você tiver, melhor vai ser para você não se embananar com esse tipo de demanda quando for ajuizada a ação trabalhista contra a sua empresa, ou se já foi ajuizada, tá bom? Mas agora a ação já foi juizada e eu não tenho nada disso aqui. Eu confiei no empregado. Infelizmente, você se ferrou, tá bom? Vai ser difícil você provar o contrário, vai ter que ser através de testemunhas, dependendo do juiz, se gosta mais do empresário ou não, não vai ouvir suas testemunhas. Para não ter erro em relação a isso, você precisa deixar tudo parametrizado. Se você errou com essa ação trabalhista que você recebeu agora, hoje, termina esse vídeo, já liga para alguém, para um contador, para ver se conhece algum sistema informatizado, algum software, qualquer coisa para você começar a parametrizar isso. Tabela do Excel, planilhas do Google, enfim, beleza? Isso aqui não serve só para comissões, tá? Isso aqui serve para tudo que a gente está conversando aqui, beleza? Então vamos lá falar sobre as diárias, tá? O que é diária, como que é paga. Desculpa. Vamos lá. Diárias. As diárias é um valor fixo, tá? Para cobrir despesas do funcionário que está trabalhando para a empresa fora da sede da empresa, tá? Primeira coisa, não se aplica ao home office, tá? Não se aplica ao home office. Por que não se aplica ao home office? Porque o home office você não está a serviço da empresa, tipo alguma coisa específica. Isso aqui, a gente está falando de motorista, entregador, vendedor. Às vezes você mandou o vendedor, é uma empresa que você manda o funcionário para vender nos lugares, você é representante comercial, você tem representantes ali da empresa, do teu produto e tal. Vendedor, motorista, entregador, que mais? Que pode ser caminhoneiro, né? Os caminhoneiros ali, vou fazer entrega em outra cidade, acaba precisando almoçar lá e tudo mais. Ou seja, o funcionário, ele não pode arcar com o ônus da sua subsistência ali, né? Pô, se ele tá trabalhando fora da empresa, né? E ele precisa almoçar, não é na casa dele e tudo mais, você precisa pagar uma diária. Às vezes ele precisa pernoitar em outra cidade, precisa pagar o hotel, precisa pagar a diária, café da manhã, né? Tem empresas que estabelecem essas diárias em valor fixo por refeição, né? Tipo, R$ 20 por refeição. Aí se o cara ficou o dia inteiro fora, almoço, café e janta, aí ele recebe R$ 60. Reais. Às vezes ele coloca um valor de R$ 300 para hotel. Ou então, isso ocorre com algumas empresas, isso é muito válido. Eu tenho uma empresa aqui na minha cidade, em Maringá, e eu entrego muita coisa lá em Curitiba, que é a capital aqui do Paraná. E aí, eu não vou pagar R$ 300 para ele, para fazer essa diária de hotel. Eu posso
e já contratar o hotel para ele, né? Aí você não precisa pagar essa diária a título de hotel, tá? Mas, voltando, essa diária pode ser por valor fixo, assim, né? Eu botei valor fixo, ou pode ser também por valor variável por meio de reembolso. Ou seja, você vai pedir para o seu funcionário pegar nota fiscal das despesas dele. Isso aqui é bom quando o funcionário ele precisa abastecer o carro próprio, o carro da empresa, ele acaba abastecendo com o próprio dinheiro, acaba fazendo um lanche, comendo, a serviço da empresa, tá bom? E aí, pega a notinha para cumprir as despesas dele, tá? Atenção, os dois têm seus bônus e seus ônus, tá? O que acontece muito aqui nesse valor variável por meio de reembolso? O teu funcionário vai lá num restaurante, tá fora da cidade, você não sabe qual restaurante que é, ele gasta R$ 50, tá? R$ 50 ali para almoçar, tá? 49 e pouco, R$ 50. Só que ele é sacana, ele quer receber mais a diária, ele sabe que é só apresentar uma outra nota e tudo mais. O que ele faz? E alguns restaurantes colaboram para isso, tá? Isso não é certo que eu vou falar, mas acontece, é bom você ficar ciente disso. Ninguém é inocente, né? Na verdade, a maioria das pessoas que chegaram nessa parte aqui sabem que isso ocorre. Mas o restaurante, ele pega notas de outros clientes. Esse funcionário sozinho almoçou e gastou R$ 50, né? Mas teve um outro lá, um cara grandão, que come muito mais, gastou 90. E aí o restaurante ele guarda essa nota de R$ 90, porque esse cara grandão aí, ele não quis nota, né? Só foi lá almoçar para oferecer. Aí o funcionário que precisa da nota fala assim, ó, põe o CNPJ na notinha para ser reembolsado e tal. E aí o caixa ali do supermercado fala, ó, não, eu tenho uma refeição aqui de R$ 90, quer que eu ponha esse valor? Ou você pega, ou o funcionário acaba perguntando, ó, você tem uma notinha de valor maior aí e tal? E aí, às vezes os restaurantes fazem isso, tá? É ilegal, não é a realidade, por isso que isso aqui às vezes não funciona, né? Se você depende muito disso, se for uma coisa esporádica, tudo bem, né? Com alguém que você confia, mas se você tem bastante gente fazendo isso, seria bom você dar um valor fixo, né? Um valor fixo que esteja dentro do mercado. Às vezes, essa diária aqui já está previsto, esse valor mínimo já está previsto na convenção coletiva de trabalho, tá? Desculpa. Já está prevista na convenção coletiva de trabalho, ou seja, é R$ 46 a diária para cobrir almoço. Enfim, essa aí é uma que eu sei que tem de uma empresa que eu atendo, né? Dos caminhoneiros que vão realizar as entregas lá, e tal, é 46. Precisou almoçar fora? R$ 46. Já está lá na convenção coletiva, tá bom? Ou então você combina. Por quê? O cara tendo um valor mínimo e estando combinado aqui, qualquer valor que exceder isso, ele paga por conta, você não vai ter problema em relação a isso. Você vai pagar o valor para ele e acabou. Ele não vai precisar te apresentar nota nem nada, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre coisa temido. Horas extras, como calcular, né? Todo mundo já sabe, mas vamos falar. As horas extras, em regra, tá? Eu falo em regra, são calculadas sobre 50% do valor da hora do funcionário, tá? Em regra. Como calcula o valor da hora? Você pega o salário, divide por 30, divide por 8, ou então pega o divisor de 220, de acordo com a carga horária e tudo mais, tá? 50% do valor da hora, em regra, isso aqui em dias úteis, tá bom? Em regra, você tem que pagar 100% do valor da hora, tá? Também que é em regra, quando você está em domingos e feriados. Domingos e feriados. Ou dias não úteis, tá? Dias não úteis. Por que eu falo em regra, tá? Por que em regra? Porque, assim como os adicionais não, a hora noturna, algumas coisas assim, a CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho, já expliquei no outro vídeo o que é, aqui eu falo que é o sindicato da empresa, dos empresários, do sindicato dos funcionários ali daquela categoria, eles combinam alguns direitos específicos ali, tá? E essa Convenção Coletiva do Trabalho pode aumentar esse percentual. Pode colocar que o valor da hora extra normal, que a gente fala, né?
pode botar 60%, 70%, o valor da hora extra de domingo, feriado, aqui pode colocar R$ 120, 120 reais não, 120% e tudo mais, tá bom? E essa hora extra é calculada com base no valor do salário base, tá bom? Então é utilizada no salário base. Porque senão se fosse na comissão e tudo mais ia ficar fácil, né? O cara fica trabalhando um tempão a mais, vendeu um tempão a mais e aí extrapola o planejamento da sua empresa aí, né? Exceções e tudo mais. Não tem muita hora, não tem muito segredo na hora extra, tá? Você precisa pagar, tá? É bom você ter o controle de ponto. Isso aqui é fundamental, tá? Controle de jornada, tá? Não ter erro. Ah, minha empresa não tem mais que 10 funcionários, então eu não sou obrigado. Trouxa, vai lá. Que você não é obrigado a ter controle de jornada e tudo mais. Faça escrito, faça manual, pede para a pessoa assinar, mas faça o controle de jornada, tá? Porque senão chega na justiça lá do trabalho, a pessoa está reclamando hora extra que não foi paga, e aí quem leva a testemunha pode levar uma testemunha que mente, e se a pessoa mentir bem, mentir com convicção, e o juiz acreditar, você vai ser obrigado a pagar isso, por mais que você leve 5 testemunhas ali da tua empresa que fala que não era isso, aquilo ou outro, tá bom? Depender de testemunha, nesses casos, não é negócio, tá bom? Parametriza tudo, tenha controle de jornada, controle de frequência ali, tem um RH bom, um software, qualquer coisa nesse sentido, um controle biométrico ali, é investimento na sua empresa, tá? Não é despesa. Beleza? Vamos lá. O último aqui que é pra gente tratar aqui, vamos falar um pouquinho sobre abono, tá bom? Vamos falar aqui sobre os abonos. O que é abono? Comprar férias do funcionário. Tem algumas outras coisas, mas para você, empresário, você precisa saber que abono é comprar férias do seu funcionário, tá bom? É obrigado? Sou obrigado a comprar? Não. O funcionário é obrigado a vender caso eu queira? Também não, tá bom? Se você compra as férias e tudo mais, você pode comprar até 1/3 das férias do funcionário, né? Ou seja, na maioria dos casos aí são 10 dias. Porque na maioria dos casos tem empresa aí que não tá no contrato lá que dão 2 férias, né? Tem gente que dá 2 períodos de 30 dias, cargos de alto escalão assim, sabe? Mas em regra, você pode comprar 10 dias das férias do seu funcionário aí. Beleza? Então, vamos só saber aqui então, por fim, o que é calculado com base na remuneração e o que é calculado com base no salário base, tá bom? O FGTS é calculado com base na remuneração, ou seja, o salário base do seu funcionário é R$2.000, mas ao todo a remuneração dele ficou R$2.600. O FGTS vai ser pago em cima disso, tá bom? E as férias, né, os valores que você vai pagar de férias e o terço de férias também é calculado com base na remuneração, tá bom? E com base no salário base, né, a gente paga os adicionais adicionais noturno, né? Aqui eu vou colocar aqui, ó, o valor da hora, tá? O valor da hora. E aqui a gente vai ter adicional noturno, hora extra, tá? Hora extra. E com base no salário base, né? A gente consegue também calcular a periculosidade. Adicional de periculosidade, tá? Lembrando que o adicional de insalubridade é com base no salário mínimo, tá? Não é nem remuneração e nem salário base. Das coisas que a gente falaram aqui, das coisas que a gente falou aqui, tá bom? Então lembrando que não dependem de base de cálculo. Ok?
que não depende de base de cálculo? Gratificação, bônus, ou prêmio, né? De produtividade. E o adicional de insalubridade, que é com base no salário. Beleza, gente? Lembrando que a remuneração sai o INSS também, tá? As contribuições previdenciárias, tá? Não falei disso aqui até agora, mas, ou seja, sobre a remuneração, pagou hora extra, pagou, deu um tal naquele mês, INSS vai ser sobre aquilo, tá bom? Então, remuneração, FGTS, férias, INSS, salário base, que é com o valor da hora, né? Você paga o adicional de periculosidade. Opa! O adicional de periculosidade não tem a ver com o valor da hora, né? Tem a ver com Tem o valor da hora, tem a ver com adicional noturno e hora extra. E o adicional de periculosidade também é feito com 30%, tá? 30%. E não depende de base de cálculo, a gratificação, bônus, o prêmio de produtividade e adicional de insalubridade. Beleza, gente? Espero ter contribuído aqui, tá? Se você ficou com alguma dúvida e tudo mais, mande aqui nos comentários. Aqui, ó, aqui em cima de mim tá as nossas redes sociais, nosso site, nosso contato de WhatsApp. Se quiser tirar alguma dúvida, tá bom? Deixa nos comentários. Se você quiser receber as notificações aqui do YouTube quando eu vou mandar mais vídeo, se inscreve no canal, é importante, né? Curte o vídeo para conseguir distribuir aqui e a gente conseguir ajudar o maior número de empresários, tá? Ou se você é funcionário e quer saber também como funciona a tua remuneração, né? Aqui eu fiz um vídeo com base no do pensamento do empresário, mas se você é funcionário, tá? E quer saber, também esse vídeo se aplica a você, tá bom? Se aplica a você porque a informação ela é sui generis, né? Ela serve tanto para um quanto para outro, não só para um e não só para outro, tá bom? Não esquece, então, de compartilhar, de ajudar nosso canal aqui a crescer, beleza? E espero você numa próxima. Grande abraço, valeu!